Fala pessoal, começando mais uma aula, dando continuidade às nossas aulas remotas, né, devido à pandemia. Espero que vocês estejam bem. Gostaria de começar a aula falando do feedback que eu tive da aula anterior. Então eu vi lá a avaliação que vocês responderam sobre a metodologia. Eu acho que uma das maiores reclamações que a gente teve foi a duração da aula, né? A aula ficou extensa realmente, né? Embora fossem referente a 4 aulas, eu acho que assistir o vídeo ali foram acho que uns 50 minutos, né? 40 e tantos minutos, ficou realmente um pouco maçante. Então o que eu pensei para essa semana? Como essa foi uma das maiores reclamações, eu dividi o conteúdo em 2 partes, né? Uma primeira parte que eu vou fazer a apresentação do que a gente vai fazer, né? Então eu vou demonstrar o conteúdo, e a segunda parte que a gente faz na prática, né? Eu já preparei o formulário, vou compartilhar com vocês os links, igual a gente fez na aula passada. E aí eu compartilho mais uma vez aquele formulário para vocês avaliarem se a metodologia foi boa, se vocês conseguiram entender, se vocês não conseguiram entender. E amanhã, no horário da aula, eu fico disponível lá no chat do Discord para vocês tirarem as dúvidas. Começando então, né? Como na aula passada a gente começou a falar sobre as divs do sobre CSS, né? É um assunto que vem a calhar junto com o CSS, são as divs do HTML. Então, as divs elas são um modelo de elemento do HTML que serve para vocês dividirem o documento HTML em seções, né? Antes da existência das divs, a gente usava as tabelas para criação de layout. Então vocês aprenderam, né, a mexer com tabela. A gente criou um layout usando HTML e a gente dividiu o layout em tabelas. A gente criou uma coluna, mesclou a parte superior, então a gente foi criando usando tabelas. Dá para fazer, mas não é o ideal hoje, né? Hoje a gente tem recursos aí que são mais atraentes para essa prática. Um desses recursos que são mais atraentes aí é a utilização das divs, né? Então as divs é um modelo de elemento que serve justamente para fazer essa divisão aí de espaços para você colocar suas coisas em locais estratégicos dentro do layout e ir dividindo esse layout da forma como você julgue necessário e mais elegante. O que é o problema da div quando a gente fala somente do HTML, que é o que a gente vinha trabalhando anteriormente? Se você criar uma div em HTML, ela simplesmente vai criar uma seção, uma área para você colocar algum conteúdo lá dentro, e não dá para fazer muita coisa com isso. Então ela simplesmente vai criar uma linha, um parágrafo, alguma coisa parecida com um parágrafo, mas não dá para você trabalhar muito essa tag sem o CSS. Então a div, né, ela é um elemento do HTML, mas a sua utilização ela só é propícia, né, ela só é fundamentada quando você está utilizando o CSS. Então se você está criando um site só em HTML, não tem lógica você usar a div. Para a gente fazer o uso das divs, a gente precisa estar usando o HTML e o CSS para estilizar essas divs. Então as divs são basicamente um elemento que serve para a gente criar containers, né, espaços para você conseguir organizar conteúdos distintos ali. Para que servem as divs, né? Então anteriormente eu falei o que são. Para que servem as divs? As divs elas servem não só para a gente conseguir organizar, como eu disse, né, que esse é um dos principais fundamentos das divs, mas ela também serve em conjunto com isso, né, de layout, organização de layout, e para fins de design de layout, ela também serve para fins semânticos, né? Então a div ela tem uma relevância legal. Na verdade, as divs propriamente dita, elas não têm utilização semântica. Eu vou tentar explicar, vou falar o que é semântica agora, logo no slide a seguir. Porque na verdade no HTML5
a div é um recurso que surgiu no XHTML, que é o HTML no 4.1. Na verdade, ela surgiu no HTML4, ela se popularizou no HTML 4.1 ou no XHTML. E ela não tem, ela não possui valor semântico, que eu vou tentar falar o que é semântica agora mais para frente, mas ela é um elemento muito usado para a gente na construção de layout. Quando surgiu o HTML5, ele trouxe com ele novas tags que possuem recursos similares a divs e que têm efeitos semânticos. Então, hoje a gente ainda usa div, né, para criação, para construção do layout, mas a gente tem novas tags, tem novos recursos como o header, o article, como o footer. Então a gente tem algumas tags específicas para definir alguns locais e a utilidade daquele local. Aí nesses casos aí tem fins semânticos. Então vamos entender o que é a semântica para entender qual a vantagem de usar a div ou não usar a div por causa da questão semântica. A semântica é um recurso do HTML que torna a utilização de tags mais intuitivas, mais conhecidas pelos navegadores ou pelos próprios programadores. Então a semântica, ela nada mais é do que tornar o código mais legível, não só para seres humanos, mas também para máquinas. Então, por exemplo, se a gente pensar num mecanismo inteligente como o mecanismo de busca do Google, a gente tem aí uma opção muito interessante que é a semântica, que com base na forma como você escreveu o seu código, aquele robozinho, aquele mecanismo de busca, ele consegue identificar os setores do seu site, ele consegue entender mais ou menos, né, qual pode ser o conteúdo que está presente naquela área do site. Então esse recurso semântico, ele torna os sites mais interativos, mais intuitivos para quem desenvolve, e ele torna o site que utiliza as tags semânticas, ele torna esse site mais propício para ser encontrado num mecanismo de busca quando você está procurando por relevância. Então, quando você procura um conteúdo de acordo com a maneira como aquele site foi escrito, como o conteúdo está organizado dentro do site, usando as tags corretas para exibir o que é título dentro do contexto daquele título, a relevância, a importância daquele título dentro do seu site, a localização onde ele se encontra, se ele está num cabeçalho, num rodapé de um artigo ou no cabeçalho do site, etc. Então, com base nessas informações, o mecanismo de busca consegue identificar a relevância daquela palavra que a pessoa está buscando dentro daquele site. E isso torna, lógico, né, os mecanismos de busca, os robôs, etc., tudo isso muito mais inteligente, mais dinâmico, né? Isso aí, basicamente isso é a dinâmica. É o fato da gente conseguir escrever um código usando alguns recursos que esse código HTML propicia hoje, atualmente, e esses códigos serem lidos de uma forma mais clara, né, mais eficiente. Passou um jato aqui em frente. Bom, então basicamente é isso, a semântica, né? Então, em conjunto com o que eu já vinha falando das divs, as divs elas não têm esse recurso semântico. A div é uma versão antes da semântica, né? Então, quando eu escrevo a tag div, um robô, ele ainda não tem a condição de entender exatamente o conteúdo que está lá dentro, né? Mas aí, em combinação com outros elementos, aí é possível a gente tornar esse código semântico. É importante a gente aprender a usar a div, porque se a gente tem recursos mais atuais, por que aprender a utilizar a div? Porque se a gente aprender a construir um layout utilizando divs, para a gente conseguir usar os recursos que vêm depois é tranquilo, porque eles são usados da mesma forma como a gente usa a div, né? Então a única diferença é que, por exemplo, ao invés de eu usar uma div, a tag div, eu vou usar uma tag, por exemplo, header, para me identificar o que é um cabeçalho, se é um cabeçalho do site, se é um cabeçalho de uma parte interna do site. Ao invés de usar div, eu uso uma tag específica.
né? Antes eu usava uma tag div para definir que era o cabeçalho, outra tag div para definir o que era o corpo, né? O que era a área que hoje a gente chama de article, e uma outra que seria o footer, que hoje a gente tem a tag footer. Então hoje a gente tem tags específicas para cada local. Antes a gente usava tudo div para construir o layout inteiro. Se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar amanhã, qualquer dúvida eu vou tentar esclarecer. Mas lembrando que esse assunto ele não é um assunto tão complexo. A gente vai fazer depois, agora daqui a pouco na aula, e vocês vão conseguir entender isso aí. Eu vou fazer o possível agora, vou encerrar essa aula o mais rápido possível para não ficar tão comprida quanto a anterior e para que vocês consigam entender melhor. E aí as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês não conseguirem fazer, a gente tira amanhã no horário da aula. Por que a gente usa as divs e não as tabelas na construção do layout, né? Então, se a gente já vinha anteriormente, a gente utilizava as divs, utilizava as tabelas, por que agora a gente não usa mais as tabelas, passou a usar divs e agora a gente está usando menos divs e usando outras tags, né? Então, vamos tentar entender essa evolução. As tabelas, elas ainda são usadas sim no HTML, por isso a gente aprendeu tabela. Só que a gente usa tabela quando eu quero exibir dados tabulados, né? Então, até porque isso ganha performance. Quando eu vou exibir um dado que ele tem que ser tabulado, que não é só para fins de visualização, mas porque aquele dado ele faz parte de uma tabela, obviamente o seu site ele tem fundamento. Você não precisa, não, agora tem div, eu não preciso mais usar tabela em nada. Não. Quando você precisa tabular dados, você pode usar tabela. Não tem por que não usar. A tabela é um recurso extremamente utilizado ainda hoje em dia. A gente só não usa mais as tabelas para a criação do layout, para a construção do layout, né? Então antes, como vocês viram nas aulas de HTML, a gente criava uma tabela e organizava, né, e dispunha todo o conteúdo, as imagens, os textos dentro da tabela. Rapaz, olha, eu já tô parecendo um Maomé, velho. Tô barbudo, cabeludo. Esse negócio aí de não pode cortar o cabelo, vai ficar feia a coisa. Bom, continuando, né? Então, a gente ainda usa tabela sim, dá para usar a tabela. Vocês continuam usando normalmente tabelas nos momentos que devem ser usadas tabela. Eu não uso mais tabela, por exemplo, na construção do layout do site. E aí eu passei a usar as divs em combinação com o CSS. Então eu crio divs e vou organizando. Eu tenho uma div para o topo, dentro da div topo eu posso dividir o topo em 2 partes ou 3 partes, ou só topo e depois eu divido em 3 partes o conteúdo, um menu na esquerda, um menu na direita, um menu no centro, um rodapé. Então eu consigo criar essa estrutura usando divs, né? Ao invés de eu usar as tabelas que a gente usava anteriormente, a gente passa a criar os containers para armazenar os conteúdos em cada container de acordo com a minha necessidade. Consigo dispor esses conteúdos da forma como eu bem entender dentro do meu layout. Fica mais eficiente, fica mais rápido a leitura, o navegador renderiza mais rápido, né, uma div. É possível você criar uma estrutura de design, né, um layout mais moderno, mais bonito, e você consegue criar uma interação superior ao que a gente tinha antes com as tabelas, né? Então, cara, usar as divs aí são uma infinidade de vantagens, né? E não tem por que a gente continuar usando tabela, não tem por que eu continuar usando HTML sem CSS, porque não tem lógica a gente criar um site nos dias de hoje sem utilizar esses recursos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o porquê que a gente vai usar div, o que são as divs. As divs basicamente são containers, que são simplesmente uma separação de local onde a gente vai colocar o conteúdo, e a gente pode colocar conteúdos lá dentro, a gente pode escrever as tags lá dentro para separar o layout. E agora eu já vou gravar a próxima aula demonstrando a utilização das divs para vocês, e aí vai ficar muito claro, né? Talvez ouvindo eu falar não tenha ficado tão claro, mas agora a gente fazendo junto, isso com certeza vai ficar muito claro, beleza?
Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado claro. Vou deixar os links para vocês assistirem às aulas e vou deixar o link da próxima aula, ou dessa aula, e os links das atividades lá no portal. Tá joia? Um abraço, até daqui a pouco, próximo vídeo. Não deixem de assistir, tem coisa legal lá.